vocês que eu ia trazer mais sobre o One Punch Man, sobre esse último capítulo, hein? No capítulo 173 a gente viu que no passado o Blast teve um parceiro de missões, tipo o Batman e Robin, ok? Mas vocês sabem qual é a identidade por trás desse cara? E você sabia que ele em algum momento traiu o Blast? Vamos ver isso agora. Ei, Nestrantes, meter aqui! Presta atenção, galera, saca só, spoiler alert para informações que estão por vir. Lógico, como é que eu vou fazer spoiler para informações que já passaram? Porque o que eu vou falar agora não apareceu ainda no mangá, mas vão aparecer. E como que eu sei que vão aparecer? Você tem bola de cristal? Quase, né? Simples, porque já apareceu no webcomic de One Punch Man. Lógico, lá tem sempre uma na frente, né? O webcomic, o mangá e depois o anime. Bom, capítulo 173 de One Punch Man, além de estar dando muita importância pro Saitama, como eu falei pra vocês, ele também deu muita importância pro Blast. Ele contou um pouquinho mais sobre o passado do Blast e como foi que ele investigou a presença do God por mais de 20 anos. O Blast tava lá, tava meio de Batman investigando o God. O que tá acontecendo? Tava lá, sabe, tava no rastro, nas pistas. Só que teve um instante, durante a reunião com os heróis classe S, que foi dito que o Blast investigou o God junto de um grupo de heróis. Então é mostrado um herói segurando um mapa de costas pro Blast. E hoje eu vou falar tudo que já se sabe sobre esse cara. Porque, como eu falei, ele não apareceu no mangá ainda, mas apareceu na webcomic. Então nem perde tempo e já manda o like, se inscreve no canal. Eu falo pra vocês, aqui é sempre uma fábrica de notícias net que vão surgir. É bom demais. Pô, o que é isso? Você não tem noção. Galera, é bom demais. Obrigado pela sua inscrição. E olha, se você tá inscrevendo aqui agora, ativa o sininho. A gente tá num período maneiro pra caramba. Ó, a gente tá numa vibe nerdística boa, principalmente com você. Aliás, o estúdio do Enes tá acabando, hein? Ah, galera, vocês vão curtir o estúdio novo. Mas enfim, tô me empolgando demais. Se inscreve, vamos lá. Galera, primeiramente, bora olhar as principais características desse cara, ok? Ele tem um par de espadas nas costas. Ele também tem uma roupa que é muito parecida com a do Flash, velocidade da luz, e do Sonic, velocidade do som. Ele também usa um óculos escuros, né? Da mesma forma que o Blast passou a usar depois de um tempo. E é importante dizer isso porque nesse capítulo o Blast em momento algum apareceu usando óculos. Mas nas aparições recentes ele estava não só de óculos, mas também estava com vários cortes na armadura e uma baita cicatriz no rosto. Dito isso, quem lê o webcomic sabe que esse cara é o líder ninja, que é o fundador e chefe da Vila Ninja, onde o Sonic e Flash treinaram até se tornarem assassinos de aluguel. Na webcomic é dito que no passado ele se envolveu numa luta onde foi derrotado pelo Blast e ficou vários anos incapacitado. Ah, Peter, como é que você sabe que ele é o líder ninja? Aí é fácil. Na webcomic, o líder ninja também usa duas espadas cruzadas nas costas, além do simples fato de que ele é claramente um ninja. Até a armadura é parecida com a armadura do Flash e do Sonic. Mas Peter, esse cara do mangá era amigo do Blast, e no webcomic eles eram inimigos. Ah, mas aí que tá. Pois é, a gente não sabe o que fez eles romperem a relação deles, mas eu tenho uma forte desconfiança de que em algum momento da história o líder ninja traiu o Blast, e essa traição aconteceu exatamente durante a luta entre o Blast e a Centopeia Anciã, que foi interrompida pela aparição do God. Vocês estão acompanhando aqui, vocês sabem do que eu tô falando. Então assim, todos os fatos já foram levantados. Agora é que vai começar a teoria. Tá preparado? Senta que lá vem teoria. Quem assistiu Boku no Hero Academy vai pegar bem a referência. Então, eu digo que provavelmente o Blast e o líder ninja tinham uma relação muito parecida com a relação entre o All Might e o Endeavor, ou seja, eles lutavam pelo mesmo propósito, mas por motivos diferentes. Enquanto o All Might era realmente um símbolo da justiça, o Endeavor fazia o que fazia, né, para atingir objetivos pessoais. Yin Yang, né? Eu acredito que o Blast era o herói mais focado em ajudar as pessoas, enquanto o líder ninja fazia o que fazia para atingir os objetivos pessoais dele, entende? All Might, Endeavor, Blast e líder ninja. Como os dois investigavam juntos aquele cubo que permitia que as pessoas entrassem em contato com God, eu acredito que ele queria um desses cubos para ele, exatamente para conseguir mais poder. Esse era o objetivo pessoal do líder ninja. Então, durante a luta contra a Centopeia Anciã, o líder ninja deve ter utilizado um desses cubos e invocado o God. E assim ele selou um pacto com o God, ganhou poderes e se transformou num monstro. É por isso que ele tem realmente cara de monstro no webcomic. Quando o Blast percebeu o que ele fez, eles começaram a lutar e o Blast foi vitorioso. O Blast ganhou. Provavelmente, galera, foi o líder ninja que fez o corte no rosto do Blast. E eu digo isso porque aquilo ali tem muito cara de corte de lâmina. Assim como a própria armadura do Blast tem várias marcas de corte de lâmina. Provavelmente deve ter acontecido com o líder ninja a mesma coisa que aconteceu com o Garou quando o Saitama derrotou ele. Ou seja, o Blast deve ter arrancado o God dentro do líder ninja à força. E por isso que ele não teve a alma confiscada. Mas o líder ninja provavelmente quer esse poder de volta.
E é por isso que a Vila Ninja tem a forma que tem. Percebam, galera, que ela é igualzinha a um dos cubos do God, ou seja, essa deve ser a forma dele tentar chamar a atenção do God, como se ele tivesse transformado a Vila Ninja num templo de adoração ao God. Mas depois que ele perdeu pro Blast, o Blast deve ter pegado para ele mesmo os óculos que o líder ninja usava antes de se monstrificar, né? Talvez para nunca se esquecer do amigo dele. Então, resumindo, eles eram parceiros até que o líder ninja traiu o Blast, os dois lutaram, o Blast venceu e para nunca esquecer do amigo dele, ele passou a usar os óculos que o líder ninja usava. É claro que essa história é pura teoria, beleza? Mas que esse cara é sim o líder ninja que fundou a vila onde o Flash e o Sonic treinaram, eu acho que já não resta mais nenhuma dúvida disso. Mais uma vez provando que o One Punch Man já deixou de ser mangá de paródia há muito tempo, porque a gente percebe que sempre tem coisas, né, no background da obra que conecta várias coisas. Ou seja, eu acho que o One Punch Man é uma obra muito mais complexa do que se fosse uma obra apenas de paródia. É uma coisa muito bem trabalhada, muito bacana, por sinal. Curtiu essa teoria? Quer mais vídeos sobre o One Punch Man? Comenta aqui embaixo. Você acha que eu não tô lendo? Tô lendo tudo. Sou onileitor. Praticamente um onipresente nos comentários. Mas eu preciso, realmente. Eu sei que não é todo mundo que vai comentar, mas quem comentar que quer mais vídeo de One Punch Man, eu vou trazer pra vocês, porque eu adoro isso. Toca aqui agora, se inscreve no canal com o sininho ativado. Se já tá inscrito, não esquece então. Se já tá inscrito, é só tocar agora no sininho. Ativa o sininho. Me ajuda nessa levantada de sininhos, né? Porque eu sei que meu vídeo tá chegando em você. Porra, galera, que moral que vocês me dão. Tamo junto demais. Valeu. Até a próxima. Fui!